Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre vida fácil ou vida difícil. Isso sempre vai depender das suas escolhas, das escolhas que vocês têm feito e das escolhas que você fará ao longo da sua vida. Mas é importante você entender que o que você escolheu hoje é o que vai definir a sua vida fácil ou a sua vida difícil lá na frente. Vamos entender um pouco sobre isso, eu vou te apresentar vários pontos aqui, talvez alguns pontos que te ajudem a tomar decisões imediatamente hoje, para que você tenha resultados melhores aí já no ano de 2025. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui, já curte o nosso conteúdo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, segue a gente para que você tenha cada vez mais conteúdos para que possa te ajudar aí, tanto na sua vida profissional quanto na vida dos seus negócios aí. Vamos então ao cenário de hoje. Olha só, o grande problema: escolhas difíceis ou escolhas fáceis. O que você tem feito? O que você tem colocado no seu dia a dia? Muitas vezes a gente fica optando pelas nossas escolhas de forma fáceis, de forma que a gente tenha o resultado de forma imediata, o benefício de forma imediata. Só que isso vai trazer lá na frente uma vida que não é tão legal, muitas vezes, uma vida difícil para a gente. A gente precisa entender que o esforço e o trabalho, ele vem antes de qualquer coisa dentro de um cenário. Ele vem antes de resultado, ele vem antes de benefícios, ele vem antes de bônus, mas o que vem acontecendo é uma inversão. Eu estou querendo vida fácil antes de fazer esforço. Isso muitas vezes não vai trazer para a gente resultados bons lá na frente. O que a gente tem feito? A gente tem evitado, decisões difíceis no presente. A gente tem evitado situações onde a gente tem que se esforçar muito, porque a gente quer atalhos, a gente quer vida fácil logo de cara, a gente quer entrar dentro da empresa muitas vezes achando que já tem direito a ser gerente, presidente, diretor, e não é bem assim. A gente sabe que as coisas acontecem no seu determinado tempo, ok? E aí eu te pergunto, qual o preço que você tem pago hoje e qual o preço que você quer pagar no futuro? Então, é uma lógica isso, que eu vou te apresentar aqui para você ter, de fato, clareza disso e poder decidir melhor. Eu quero te ajudar a poder decidir melhor, tá ok? Esse é o nosso ponto de hoje. E qual que é a causa de tudo isso, de escolher, muitas vezes, a vida fácil de forma imediata? É o medo do esforço, é o medo do desconforto, é sair da zona de conforto, muitas vezes. Isso, na verdade, é uma falta de clareza sobre os objetivos a longo prazo. Eu não quero poupar dinheiro, porque eu quero consumir esse dinheiro imediatamente. Legal, você vai ter todos os benefícios do presente, porém, lá no futuro, será que o futuro te reserva o quê, muitas vezes? Será que ele te reserva a mesma quantidade de dinheiro que você vem ganhando hoje? Ou será que pode acontecer alguma coisa e isso não ser tão verdade assim? Então a gente tem que tomar certos cuidados, a gente tem que entender que isso pode acontecer pelo menos, e a gente toma a decisão. Muitas vezes, mas a gente não pode resistir a enfrentar a responsabilidade, a gente não pode resistir a enfrentar os fatos, muitas vezes. É tudo uma questão de escolha sempre você vai decidir entre A, B ou C, ou até alguns outros fatores a mais, mas é você que decide. Para que você decida melhor, é importante você conhecer de fato os fatos. Olha só, a consequência de tudo isso é você acumular mais problemas e dificuldades ao longo da sua trajetória, falta de progresso no negócio e até mesmo na vida pessoal. Se você consome muitas coisas, se você quer resultados ali de forma imediata, se quer os benefícios de forma imediata, isso às vezes vai te gerar problema lá na frente, como resultados insatisfatórios a longo prazo. Vai depender muito. É muito gostoso comer um chocolate hoje, um chocolate amanhã, mas o quanto que você vai pagar lá na frente por não entender que se você ficar só comendo o chocolate, que é gostoso, ou as coisas, as guloseimas que são colocadas para a gente no dia a dia, isso vai refletir em problemas da sua saúde, em problemas nos seus relacionamentos. Isso é muito importante. Olha só, mas tem solução. Como a gente sempre coloca aqui, a gente sempre apresenta para você uma saída, que é você começar a analisar os fatos, identificando qual é o impacto da sua decisão. Você faz uma análise. Se eu comer o chocolate hoje, quanto de academia eu vou ter que fazer amanhã? Se eu comer algo hoje que é uma guloseima, quanto que eu vou ter que gastar de energia
ao longo dessa semana, ou às vezes até ao longo do mês. Eu estava com esse problema muitas vezes. Olha só, eu chegava no final de semana e eu parava com com os meus controles alimentares ali. O que acontecia? Eu comia demais, que fazia com que eu não gastasse a semana toda aquilo. Isso gera um problema gigantesco dentro do meu cenário de saúde. Eu passo a ficar desmotivado, eu passo a não entender, eu comecei a avaliar. Poxa, será que está fazendo sentido isso? Será que está valendo a pena tudo isso? Então eu comecei a identificar os impactos. E eu comecei a decidir que eu não vou fazer isso também aos finais de semana. Então todos os dias são dias para que eu me mantenha dentro da minha trajetória, dentro dos meus objetivos, dentro das minhas ações. Então eu vou avaliar a consequência a curto, a médio, a longo prazo. E aí eu tomo decisões melhores quando isso acontece. Outra questão é você focar no que importa. Nas decisões que você tem que tomar no seu dia a dia, foca no que importa. Escolha o caminho que esteja alinhado com os seus objetivos principais. Então, se eu tenho objetivo de saúde, se eu tenho objetivo de querer algo lá na frente, no meu envelhecimento, eu vou focar exatamente naquilo que é importante. E não em coisas que vão me trazer benefícios imediatos, mas lá na frente esses benefícios não valerão mais em função dos objetivos que eu tenho para a minha vida. Okay? Então preste muita atenção nisso, que é muito importante. Aceitar o esforço necessário, reconhecer o valor da decisão, elas são difíceis no presente. É você entender que é preciso sim fazer esforço, não tem nada nessa vida que venha para você valioso sem esforço. Aquilo que não teve esforço, pode ter certeza que vai embora de alguma forma, e da mesma forma que chegou, vai embora. Então é importante você entender que existe, isso aqui representa muito uma lei que eu gosto bastante, que chama Lei da Semeadura. Para que eu colher algo, eu vou ter que plantar e cuidar desse plantio, porque caso contrário, eu não vou ter frutos lá na frente. Tá certo? Então eu tenho toda uma trajetória de esforço, eu tenho toda uma trajetória de trabalho, para lá na frente a gente poder colher esses frutos e poder desfrutar de tudo isso. Aí você pode me perguntar, mas lá na frente pode ser que eu não esteja vivo. Não, mas isso é um fato, isso na verdade é um acaso, e nem todo mundo vai saber. E pode ser que você esteja lá na frente vivo, e também sem dinheiro, sem saúde, sem um cenário favorável para você, porque você resolveu pensar dessa forma. Tá bom? Então acho que não faz muito sentido essa colocação, mas respeito, né, e entendo que se você não está no momento para isso, você deve avaliar um pouco melhor. Aí o que acontece muitas vezes? Buscar apoio especializado é uma situação importante, dependendo. Às vezes a gente não consegue, mas existem mentores, existem consultores que podem ajudar você a melhorar todo esse processo, porque ele já passou por isso, ele entende mais do caminho, ele já está mais à frente desse caminho, e ele pode te ajudar e principalmente te conduzir nessa trajetória, que isso que é importante. A gente aqui como mentores, como consultores, a gente pega os nossos mentorandos e a gente leva de um ponto A para um ponto B muito mais rápido. Muitas vezes ele demoraria 2 anos para chegar a um determinado ponto, e a gente consegue acelerar esse processo em 2 a 6 meses, muitas vezes. Porque a gente sabe o caminho, a gente sabe o passo a passo, a gente sabe quais são os esforços que precisam ser feitos. Muitas vezes a gente fala assim, olha, para que você tem que levantar dados? Para você entender o que está acontecendo dentro do seu negócio. Quando você ir levantar dados, dá trabalho. Levantar dados é um trabalho muitas vezes chato de fazer, mas é essencial. Na hora que você vê, parece uma mágica. Poxa, eu estou tomando decisões erradas. Eu estou indo por um caminho errado muitas vezes. Então é importante você entender esse cenário dessa forma, que o esforço ele é de fato recompensador. E aí o que você vai fazer? Você vai monitorar os resultados e ajustar, acompanhar algo e verificar se está fazendo sentido, se está gerando impacto dentro dos seus negócios, dentro da sua vida, e aí você vai corrigindo todo o cenário. É muito claro isso, né? Você precisa reduzir o seu peso, você precisa reduzir sua massa, você precisa melhorar a sua saúde. O que você vai fazer? Não adianta ficar em casa sem fazer nada, você vai ter que fazer várias ações. Primeiro, academia, esforço. Você vai ter que ir todo dia, às vezes não vai ter vontade de ir, muitas vezes vai querer desistir, e aí você vai, e lá na frente, depois de 1 mês, 2 meses, arduamente, indo todos os dias, você vai começar a sentir os efeitos. Você vai reduzir aí 1 centímetro, 2 centímetros, você vai olhar na balança, vai ficar satisfeito, vai se motivar ainda mais. Você vai ter que reduzir a comida, você vai ter que trabalhar melhor essa questão da alimentação. Isso não é fácil, porque muitas vezes, dependendo da idade que você está, você fez o errado durante muito tempo. E aí você agora tem que modificar e tem que
reprogramar todo o seu corpo e principalmente a mente, que você possa ter resultados melhores. Benefício de tudo isso, uma construção de um futuro próspero e estável. A gente está falando aqui de uma forma geral, tanto da empresa, quanto de você pessoalmente. Se for dentro de uma empresa, você vai ter que investir muito em capacitação dos seus colaboradores, você vai ter que ter desenvolvimento dos seus processos. Isso leva tempo, isso é muito esforço nisso, mas muitas vezes o empresário ele entende que isso é um desperdício, uma perda de tempo. É muito ao contrário. Você investir em treinamento, em definições de processo, isso vai dar liberdade para você poder fazer o que você de fato quer fazer e não ficar em cima dos seus colaboradores, porque eles não sabem o que fazem e não sabem como fazem. Né? Porque treinar é mostrar o que fazer e como fazer é você desenvolver os processos. Isso que é importante dentro desse contexto. E isso vai gerar uma base sólida de crescimento e sustentável do seu negócio, com maior controle sobre os seus resultados e um destino melhor para o seu negócio. Tá bom? Esses são os benefícios de você fazer a questão de escolhas difíceis nesse momento, mas lá na frente, vida fácil para os seus negócios, bem estruturado, bem solidificado, com grande chance de perpetuar ao longo do tempo o que a gente chama de sustentabilidade. Conclusão, escolhas difíceis podem ser desconfortáveis no começo, mas lá na frente, com certeza, é a chave da prosperidade, é a chave para você ter um negócio confiável, um negócio próspero. Então tenha coragem, sim, de criar cenários melhores hoje. O futuro começa hoje, não é amanhã nem depois de amanhã. Ele é através das suas decisões do hoje que você terá resultados lá na frente. Lição de casa, pega todos os pontos aqui que você anotou, gera ações. Se você não pegou nenhum ponto, assista de novo, coloca, anota e gera ação. Ação tem prazo e responsável para realizar. E aí com isso você tem um plano. Aí você precisa executar esse plano, que é o mais importante aqui. E aí você vai ter resultados cada vez melhores. Dúvida? Manda pra gente uma mensagem. Bom, se você quer que a gente te ajude nesse ponto, em outros pontos de toda a sua empresa, a gente tem uma mentoria de negócio, onde a gente te ajuda, te pega pela mão e te leva para o próximo estágio, aquele que você estabelecer. Para isso a gente precisa fazer um diagnóstico, entender que momento que você está dentro da sua empresa, para que a gente consiga te apresentar uma proposta. Eu aguardo aqui a sua mensagem para a gente agendar esse diagnóstico inteiramente gratuito, onde você já vai sair com algumas análises importantes, que eu vou já te dar algumas sugestões, e depois você decide se a gente continua ou não dando suporte para você. Se você gostou do nosso conteúdo, é só dar uma curtida aqui, que eu te pedi lá no começo, e principalmente compartilhe esse conteúdo com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que precisam ter esse conteúdo e serem ajudadas. Esse é o nosso grande propósito aqui, tá ok? Quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.